Vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos iniciar a nossa reflexão, a nossa mensagem nesta manhã no livro do Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Texto bem conhecido nosso. Nós vamos ler do verso 1 ao 11, onde nós podemos ver Jesus Cristo presente numa festa de casamento. E nesta festa, então, ele inicia a sua obra, inicia o seu ministério de milagres, segundo a teologia, segundo os historiadores, aqueles que estudam teologia, diz que este foi o primeiro dos milagres de Jesus. Amém, queridos? Assentados como estamos, vamos ler este texto do Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 11, que nos diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações através desta palavra, que nós possamos compreender e entender aquilo que tu tens preparado e reservado para nós através deste ensino, que possamos sair deste lugar renovados, que possamos sair deste lugar, Senhor, supridos espiritualmente, alimentados pela tua palavra, e assim, Senhor, compreendendo a tua boa, perfeita e agradável vontade para com as nossas vidas. Assim nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse aqui, nós podemos ver e vemos uma festa, Jesus participando de uma festa de casamento, e conta-nos, e o relato que lemos é fácil de compreender, que então estavam naquela festa, e a festa de casamento dos judeus não era assim como nós costumamos ver uma festa de casamento hoje, que acontece numa noite apenas. Festa de casamento dos judeus demorava-se alguns dias em festa, e durante esses dias de festa, em determinado momento acaba o vinho, e aí então Jesus manda encher alguns jarros, vamos falar mais claramente, né? Alguns jarros grandes, algumas coisas grandes de pedra, onde se usava para a purificação dos judeus. Então provavelmente cabia uma pessoa ali dentro, né? Era algo grande, e encheram de água aquilo e transformou-se em vinho. Mas se olharmos somente para esse texto na questão histórica, nós vamos ver, sim, um milagre. Nós vamos ver, sim, algo que nos chama a atenção, algo que, poxa vida, como será que isso aconteceu? Mas quando nós olharmos para esse texto com olhos espirituais, quando nós começarmos a olhar para esse texto com aquilo que realmente o Espírito Santo de Deus quer nos revelar, nós conseguimos extrair, conseguimos tirar desse texto ensinamentos muito profundos para a nossa vida. Porque muito além de festa, muito além de casamento, muito além disso, nós podemos ver aqui o princípio da transformação. Amém? O princípio da transformação. E nós precisamos olhar e compreender que esta festa de casamento, muitas vezes ela pode ser comparada à nossa vida.
ela pode ser comparada à nossa família, ela pode ser comparada ao nosso ministério, ela pode ser comparada à nossa casa, porque geralmente na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, muitas vezes também assim as coisas começam muito bem, as coisas começam às mil maravilhas, tudo é festa no início, é só alegria, é presente, é amigos que chegam, aquela alegria toda. Mas a gente não pode esquecer, e falando de casamento, já que o texto fala de casamento, mas isso também no geral, em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos esquecer que a nossa vida, o nosso casamento, o nosso ministério, o nosso trabalho, não é só festa. Também vem dias e momentos de luta, também vem dias e momentos de adversidade, e falávamos na chegada aqui, nós estamos vivendo uma situação anormal, completamente anormal. Por quê? Porque era para estarmos em festa, reunidos, glorificando a Deus, louvando a Deus, estamos restritos a isso. É o momento onde passamos por dificuldades, é o momento onde representa aqui, acabou o vinho, acabou o motivo da alegria. E muitas vezes, na nossa casa, no nosso ministério, na nossa família, muitas vezes até na igreja, passamos por momentos onde dizemos assim: acabou o vinho, não tem mais motivo para estarmos aqui, não tem mais motivo para permanecer casado, não tem mais motivo para permanecer nesse ministério, não tem mais motivo para permanecer nesta igreja, não tenho mais motivo para servir ao Senhor muitas vezes, porque acabou-se o vinho, acabou aquilo que me prendia aqui, acabou aquilo que me segurava nessa festa. E muitas vezes nós pensamos assim, como a maioria dessas pessoas aqui, nessa festa de casamento. Mas nós temos que entender que aqui Jesus nos ensina um princípio da transformação. Jesus ensina aqui para nós, através desse milagre, do seu primeiro milagre, o princípio da transformação. E é sobre isso que eu quero falar, rapidinho. Nessa manhã, ainda temos ceia. Eu quero que a gente venha refletir e entender, através deste texto, quais são esses princípios que nós precisamos atentar e cuidar para que realmente possa ocorrer uma transformação na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, seja onde for, para que possa acontecer uma transformação. O primeiro passo é que algo, preste atenção nisso, algo precisa ter acabado. Amém? Se não tivesse acabado o vinho, não tinha necessidade de transformação. Se não tivesse acabado aquele vinho que estavam servindo naquela festa, não teria acontecido transformação alguma, porque teria vinho suficiente. Teria vinho suficiente para 3, 4, 5, 7 dias de festa, como se costumava fazer neste tempo. Mas acabou. E esse foi o primeiro motivo. Esse foi o primeiro, a primeira coisa que se fez necessária para que acontecesse, para que houvesse transformação naquele lugar, para que as pessoas presentes naquele lugar pudessem ver uma transformação, aqui de água em vinho. Mas nós falando e refletindo e ouvindo Deus falando ao nosso coração através dessa palavra, eu não sei pelo que cada um de vocês passa, eu não sei o que cada um de vocês sente, só o Espírito Santo sabe isso, e só o Espírito Santo pode ministrar e revelar isso ao coração de vocês. O que o Senhor quer, através deste texto, ministrar com cada um de vocês. Mas uma coisa, meus queridos, eu tenho certeza: se você quer experimentar uma transformação verdadeira, algo precisa acabar, porque enquanto não acabar, não haverá transformação. E o que precisa acabar na minha vida? O que precisa acabar? Muitas vezes o meu próprio orgulho precisa cair. Eu preciso reconhecer, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu preciso de Deus na minha vida para que eu possa ser feliz. E quando esse meu orgulho cair, acabar, começa a transformação de Deus. Amém? Isso nós precisamos entender. Porque enquanto o meu orgulho não acaba, enquanto o meu eu não acaba, enquanto o meu egocentrismo não acaba, enquanto a minha vaidade não acaba, enquanto o que eu sei não vale mais nada, como o apóstolo Paulo diz, tudo o que eu sei, tudo o que eu sou,
Tudo o que eu conheço é nada diante daquilo que Cristo é para mim. Considero como refúgio. Algumas traduções um pouco mais ousadas descrevem considero como esterco. Aquilo que eu sei, o meu conhecimento, a minha fama, a minha genealogia, a minha raiz, da onde eu vim, judeu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, nada, nem isso aqui ninguém pode falar de mim. O apóstolo Paulo se achava isso. Tudo isso, para mim, esterco, refúgio, diante daquilo que Deus é, Cristo é para mim. Houve uma transformação. Quando ele entendeu que ele não era nada, quando acabou Paulo. Meus queridos, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, o Rui precisa acabar, o Rafael precisa acabar, nós precisamos acabar, eu preciso acabar para que Cristo possa reinar em mim, para que Cristo possa transformar o que precisa ser transformado em mim. Porque enquanto eu não tiver acabado, enquanto eu estiver lutando com a minha força, com a minha persistência, com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com o que eu acho que é certo, com o que eu acho que eu consigo, com o que eu acho que eu posso, ainda nós não vamos ter acabado, ainda não vai ter terminado aqui representando o vinho não vai ter acabado. Porque nós vamos pedir uma transformação? Porque nós vamos clamar por ajuda se ainda temos vinho? Porque nós vamos clamar por ajuda? Porque nós vamos clamar por alguma transformação se ainda temos esperança em nós mesmos? Se ainda temos esperança? Se ainda podemos esperar algo? Se ainda podemos confiar em algo? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso se ainda não acabou? Uma coisa bem interessante que precisa acabar também, sabe? Para que possa haver transformação, é o nosso comodismo. Sabe que a gente se acomoda de um jeito, a gente acaba se acomodando, e se esse comodismo não acaba, Jesus não vai poder transformar nunca a nossa vida. Jesus não vai ter oportunidade de começar uma transformação em nós nunca, porque nós nos acomodamos, e do jeito que está, tá bom. Se aqui, veja só, se neste texto do milagre da transformação da água em vinho, eles tivessem se acomodado, terminou, acabou, vamos embora, já deu o que tinha que dar, terminou o vinho, terminou a festa, vamos embora. Acomodação, não teria acontecido transformação, amém? A transformação aconteceu porque eles não se acomodaram naquele momento. E muitas vezes eu e você temos nos acomodado num tempo onde não era para nos acomodarmos, e não conseguimos ver, não conseguimos experimentar, não conseguimos crer na verdadeira transformação que Jesus pode trazer na nossa vida, que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós nos acomodamos, e um exemplo disso, vocês todos sabem disso, o secretário sabe muito bem disso, esse secretário sabe muito bem disso. Nós trabalhamos com dependentes químicos, trabalhamos com recuperação de dependentes químicos. Se nós nos acomodarmos, o alcoolismo não se acomoda, a droga não se acomoda, ela se espalha, ela vai corroendo, ela vai indo, ela vai avançando, ela vai destruindo famílias. Mas nós muitas vezes nos acomodamos, e aí nós não conseguimos ver a transformação. E nós temos visto, glórias a Deus por isso, vidas transformadas. Nós temos visto vidas regeneradas. Nós temos visto vidas que foram curadas, quando se diz que não tem cura para esta doença e para esta enfermidade. Mas nós temos visto, por quê? Porque nós não nos acomodamos. É muito fácil abrir uma porta de uma igreja, é muito fácil querer ganhar dinheiro como uma igreja. Mas querer sair para ajudar, querer sair para ver transformação, nós precisamos sair do nosso banco. E não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar. E muitas vezes nós temos nos acomodado. Aí eu falo no sentido igreja e falo no sentido geral de cada um. Aí nos acomodamos como família, nos acomodamos como ministério. Muitas vezes nós nos acomodamos no nosso próprio trabalho, e lá nós nos acomodamos. Como nós queremos ver uma transformação? Como nós queremos ver uma família transformada? Uma família restaurada, se nós nos acomodamos como família
não lemos mais a palavra, não oramos mais, não vamos mais procurar ouvir a palavra de Deus num culto, nós nos acomodamos e queremos transformação. Assim, muitas vezes nós nos acomodamos como ministério. Eu faço isso aqui, para mim já está bom. Eu já abro a porta, eu já varro o templo, está bom. Claro que está bom. É tão importante quanto quem prega, tão importante quanto quem canta, tão importante quanto qualquer ministério, abrir a porta e varrer a igreja. Indispensável esse ministério, mas nós não podemos nos acomodar nele. Nós não podemos nos acomodar nele. Porque eu não vou crescer, porque eu não vou estudar, porque eu não vou buscar mais de Deus, porque eu não vou ir além para poder ver uma verdadeira transformação no meu ministério, para eu poder realmente estar no centro da vontade de Deus no meu ministério. Então, tudo isso nós conseguimos ver no milagre da transformação da água em vinho, porque nós nos acomodamos muitas vezes. E a primeira coisa que eu falei é que precisa acabar. Algo precisa acabar para que possa iniciar uma transformação. Precisa acabar. E eu não sei, eu já disse, o Espírito Santo que sabe que ministra o que precisa acabar no teu coração. De repente a tua falta de fé precisa acabar. De repente a tua falta de fé precisa terminar. De repente, mas isso aqui é lorota, eu não creio nisso, eu não consigo crer, isso aí para mim não existe, esse negócio de transformação não existe. A pessoa que é torta, que é errada, que nasce errada, vai morrer daquele jeito e ninguém vai conseguir transformar. De repente nós não cremos nisso, ou alguém não crê nisso, mas eu creio no poder da transformação. Eu creio que Jesus transforma. Eu creio porque eu tenho visto pessoas transformadas. E aqui, meus queridos, nós precisamos que algo acabe. E creio que o Espírito Santo ministra e tem ministrado o que de fato precisa acabar na nossa vida, no nosso coração, neste tempo, para que a gente possa realmente experimentar a verdadeira transformação. Amém? Seguindo, o segundo ponto que eu quero falar sobre transformação é que quando acontece e para acontecer uma transformação, nós precisamos entender que não é, isso aqui é algo mais difícil de entender, não é na nossa hora, não é no nosso tempo. Porque veja só o que o texto diz. Estava ali então o casamento em Caná da Galileia, achava-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os discípulos, acabou o vinho, e eles foram então à mãe de Jesus, e falaram com a mãe de Jesus. Provavelmente ela era mais conhecida, provavelmente tinha mais acesso, não sei qual o motivo, mas foram falar com a mãe de Jesus nesse tempo. E a mãe de Jesus então, espera aí, Jesus está aqui, eu vou falar com ele. E a mãe de Jesus foi, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não é o tempo de eu fazer alguma coisa. Não é no tempo que vocês querem, não é no tempo que o noivo quer, que o mestre Sala quer, que tu quer, é no meu tempo. Então nós temos que entender aqui, meus queridos, que a transformação se dá não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, no tempo que Jesus quer transformar. Então nós muitas vezes deixamos de crer, deixamos de caminhar com Deus, deixamos de confiar em Deus, deixamos de crer na palavra de Deus, porque não aconteceu como eu queria que tivesse acontecido, porque não aconteceu como eu gostaria que tivesse acontecido. Eles gostariam que tivesse acontecido naquela hora, naquele momento, naquele exato momento em que a mãe vai falar com Jesus e diz: acabou o vinho, dá um jeito. Jesus disse: calma, ainda não é hora de dar jeito. Ainda não é a hora de eu me manifestar, de eu me revelar. E nós, por quantas e quantas vezes, meus queridos, nós temos pressionado, nós temos questionado, nós temos colocado Deus contra a parede, como muita gente faz. Se tu és Deus de verdade, faz isso agora, senão tu não é Deus. Quem somos nós para fazer isso com Deus? Quem somos nós para colocar Deus contra a parede, dizendo: Deus, se tu é Deus, tu vai me dar agora, senão tu não é Deus.
O simples fato de eu ter, hoje pela manhã, acordado, aberto os meus olhos, podendo louvar a Deus e glorificar a Deus e dizer obrigado por mais esse dia, já é o mais do que o suficiente que Deus me deu hoje. O que vier além, é pela sua graça e pela sua misericórdia. O que vier além disso, já é demais para mim, pelo que eu mereço. Meus queridos, que nós possamos entender e compreender que a transformação acontece, com certeza, mas não no nosso tempo. A transformação é real, é verdadeira, é visível, é comprovada, mas não no nosso tempo. Por isso que muitas vezes a gente vê, como eu falei já no início sobre dependência química, né? Por isso que a gente vê pessoas recaindo. A gente vê pessoas que estão praticamente bem e recaem. Por quê? Porque ainda não entenderam, não compreenderam o tempo de Deus, ainda não se esvaziaram, ainda não acabou. É um dos motivos. Ainda não acabou para que o Senhor possa começar a verdadeira transformação. E aí quando acaba, de fato, assim acabou. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti. E aí nós queremos para agora. Não, mas ainda não é agora, é o tempo de Deus. Nós temos que entender isso. Ainda é o tempo de Deus. Que nós possamos compreender isso. Que nós possamos não perder. Que nós possamos crer, mesmo que demore. Aqui a Bíblia não fala quanto tempo demorou. A Bíblia não diz, porque a Bíblia, ela não foi escrita, como eu já falo sempre aqui, ela não foi escrita para nos mostrar tempo cronológico. Ela foi escrita para nos mostrar realmente o poder de Deus, nos revelar Jesus Cristo e o caminho da salvação. Esse é o princípio da Bíblia. Então, os detalhes aqui de quanto tempo ainda levou para Jesus tomar uma decisão, para Jesus agir, a Bíblia não relata, mas o que nós podemos ver claramente é que ele não foi exatamente quando a mãe dele fala com ele, porque ele disse, calma, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é agora que eu vou agir. Meus queridos, que nós possamos, neste tempo, em meio à adversidade, em meio à dificuldade, em meio ao imediatismo que vivemos, onde queremos tudo para ontem, nós vivemos num mundo onde tudo é para ontem, nós precisamos das coisas para ontem, nós precisamos correr, nós precisamos fazer, nós precisamos trabalhar, tudo para ontem. Quando nós não recebermos de Deus o que esperamos, neste mundo imediatista, que nós não venhamos a deixar de crer, que nós não venhamos a deixar de confiar, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre, amém? Ele é o mesmo, Ele não muda, jamais mudará. Nós temos que crer. Vamos somente crer, meus queridos. Vamos somente crer. Crer num novo amanhã. Crer que é um novo tempo preparado para nós. Crer que tudo está sob o controle de Deus. E nada foge ao controle de Deus. Amém? Nada foge ao controle de Deus. Se nós estamos passando pelo que estamos passando, é para que eu e você venhamos a crescer e a aprender algo de Deus. Não é por nada não é só simplesmente não tinha nada que ia acontecer, vai acontecer uma pandemia. Não, é para que eu e você venhamos a aprender. Porque se sairmos de tudo isso como entramos, de nada valeu, e vai vir outra pior, para que a gente aprenda alguma coisa. Isso nós aprendemos de que forma? Pela Bíblia. Povo saindo do Egito, indo para Nova Jerusalém, para Canaã, para a terra prometida. Enquanto o povo não aprendeu o que tinha que aprender, Deus foi repetindo o ensinamento por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morreu naquele lugar, ficou prostrada naquele deserto, e uma nova geração se formou para chegar aonde Deus queria que eles chegassem, com o aprendizado que Deus queria que eles tivessem tido. Se nós não aprendermos nada, não se assustem que daqui a um pouco vai vir tudo igual ou pior, para que a gente aprenda alguma coisa nessa vida. Porque nós muitas vezes precisamos que Deus nos sacude, que Deus use um pouco de energia, para mostrar que Ele domina. Amém? Para mostrar que Ele domina. Não somos nós que dominamos, nós não dominamos nada. Nós achamos que dominamos, pensamos que dominamos, mas quem domina é Deus. Tanto é que no início do ano a economia estava ascendente, estava tudo às mil maravilhas, um projeto para este ano maravilhoso de crescimento. Ah, é? Então tá, eu vou mostrar para vocês quem manda. Puf, todo mundo em casa, tudo parado. Segunda quinzena de março, não tínhamos culto, não tínhamos nada, todo mundo trancado em casa, apavorado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber o que ia acontecer. E muitos até hoje não sabem o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. Para Deus mostrar quem manda,
para Deus mostrar que Ele é soberano, para Deus mostrar que Ele está no controle. E nós muitas vezes achamos que nós controlamos alguma coisa. Queridos, que nós possamos crer que a hora certa não é a minha hora, é a hora de Deus. Amém? A hora certa da transformação não é a minha hora, mas é a hora de Deus. Avançando aqui, meus queridos, quero chegar num terceiro ponto, que nos fala ainda sobre transformação. E para que haja uma verdadeira transformação de fato na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, seja onde for, aonde Deus está ministrando com cada um de nós, precisa haver, além de ter acabado tudo, aquilo que precisava acabar para se poderem recomeçar, encher novamente, além de esperar a hora certa, a hora de Deus, a hora de Jesus Cristo, também precisa haver obediência. Porque daí Jesus, quando chega a hora, Jesus começa a falar. Então falou ele aos serventes. O versículo 4 e o 5 parece que é uma coisa ligada ali, né? Parece que é no mesmo segundo, no mesmo minuto que essa frase é dita. Não sei quanto tempo se passou do versículo 4 ao 5, mas chegou a hora certa, a hora de Deus, a hora de Jesus agir. E então ela falou aos serventes: fazem tudo o que ele vos disser. E aí Jesus diz, no versículo 7: enchei d'água essas talhas, essas bacias, esses reservatórios, enchei de água esses reservatórios, e eles foram e obedeceram, encheram. E aí depois Jesus diz: tira agora um pouco dessa água que vocês colocaram aí dentro, e levem para o mestre-sala. Mestre-sala era aquele que era o cerimonialista, vamos dizer assim, né? Aquele que era o cerimonialista do casamento, aquele que cuidava de toda a organização. E provavelmente o mestre-sala deve ter chegado à mãe de Jesus e relatado a falta do vinho. Então ele diz: agora leva esse vinho para o mestre-sala, e essa água, ou ele menciona, ele diz: enche de água e tirem depois. Jesus não diz o quê? Só enche d'água e tira. Jesus não disse tira água, tira vinho, tira chopp, né? O alemão mais lá para baixo, lá é chopp, né? Não, Jesus não disse nada disso. Jesus não disse só enche d'água e tira e leva ao mestre-sala. E assim eles fizeram. É isso que o texto diz. E assim eles fizeram. Assim eles fizeram. Obediência. Se nós queremos ver transformação, meus queridos, é obediência. De que adianta ouvir Jesus? De que adianta ouvir Jesus dizer: vocês peguem esses reservatórios e enchem com água? Nós precisamos, Jesus, nós precisamos de vinho, não de água. Água nós temos na torneira. Lá não tinha torneira ainda, né? Água nós temos no poço. Nós não precisamos de água, nós precisamos de vinho. A obediência é mesmo sem ver. A obediência é mesmo sem ter lógica. A obediência é mesmo quando eu não consigo ver lógica naquilo que Deus manda fazer. Mas se Deus manda fazer, é para obedecer. E ponto final. Meus queridos, nós temos, e para que isso aconteça de fato na nossa vida, há um parênteses que precisa ser aberto aqui: intimidade com Deus. Para que eu possa saber o que Ele quer, eu preciso ter intimidade com Ele. Para que eu possa ouvir a sua voz e saber de fato que é a sua voz, e saber de fato que é Deus que está falando comigo, que está me dando direção, mas uma direção sem lógica. Mas se eu tenho certeza que é de Deus, eu não vou eu não vou me acanhar, eu não vou duvidar, eu vou obedecer. Amém? Mas para isso eu preciso de intimidade. Porque muita gente faz muita bobagem no meio evangélico, porque Deus mandou, mas na verdade Deus não mandou fazer nada. Falta intimidade. Falta intimidade com o Pai. Falta tempo de oração, falta comunhão, falta palavra, falta conhecimento. E aí Deus manda fazer. E vão fazer. E dá tudo errado. Porque não foi Deus que mandou. Quando Deus manda fazer, não tem erro, meus queridos. Quando Deus dá uma direção, não tem erro. Quando Deus dá um caminho, mostra uma direção, não tem erro, mesmo que aos nossos olhos pareça algo, poxa vida, isso aqui não tem lógica, encher isso aqui de água, não tem lógica, mas Jesus mandou fazer, vamos fazer. Jesus mandou encher, vamos encher.
Jesus disse para fazer, então vamos fazer. Meus queridos, que nós possamos, em nome de Jesus, obedecer para que possa haver transformação. Que nós possamos obedecer. E aí vem a questão que nós podemos ver aqui. São duas obediências no mesmo momento: encher e tirar. Enche com água. E agora a fé para tirar essa água e levar para o mestre de sala. Porque quem colocou, o texto diz, sabiam os serventes que ali tinham colocado água. Eu coloquei água no jarro, está faltando vinho. Jesus diz, agora enche de água, depois vocês tirem e levem para o cerimonialista, levem para o mestre de sala. A fé para obedecer a este ponto, de encher d'água e tirar um copo e levar para o mestre de sala. Lembrando que o copo não era de vidro, não era transparente. Às vezes a gente custa um pouco a entrar na história, porque a gente está acostumado com as coisas que nós temos em casa. O copo não era de... mas é muito fácil, porque pega o copo, tira lá, tu vai ver que é vinho. Não era de vidro o copo, provavelmente de barro, um copinho de barro. Não dava para ver que era água, que era vinho, tinha que experimentar. Os olhos não iam conseguir a tal ponto distinguir o que era, precisava experimentar. E aí precisava tirar dali e levar para o mestre de sala. Veja que obediência, que nível de obediência eles tiveram pela fé para poderem agir como agiram, para que houvesse de fato a transformação. E meus amigos, que nós possamos entender, que nós possamos compreender que obedecer as palavras de Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus agir, encher a nossa vida, vai haver transformação. Quando nós nos esvaziarmos de nós, porque isso é física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é isso, né? Temos professores aqui no nosso meio, né? É isso aí, é física. Então, da mesma forma, espiritualmente é assim também. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se eu não me esvaziar do meu eu, se eu não me esvaziar de mim, se eu não me esvaziar daquilo que ocupa o meu coração, a minha vida, nada vai poder encher esse espaço e preencher esse espaço. Até eu não me esvaziar, nada vai entrar. A partir do momento que eu me esvaziar, eu dou liberdade para o Espírito Santo agir. Eu dou liberdade para que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida e comece no tempo de Deus uma transformação, no tempo de Deus uma mudança. Mas para isso precisa haver esvaziamento primeiro, precisa ter acabado primeiro, como eu falei aqui. O vinho precisa ter acabado, a arrogância, o pecado, tudo aquilo que o meu eu, a minha autossuficiência, tudo isso precisa ter acabado. A minha falta de fé, precisa acabar a minha falta de fé, preciso ter fé, crer. E aí o Espírito Santo vai poder ocupar esse espaço, vai poder ocupar, encher essas talhas, esses recipientes, esses vasos de barro que somos, que a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, né? O Espírito Santo vai poder encher esses vasos de barro, e aí sim, nós precisamos então crer que começa uma transformação. Mas é impossível uma transformação aqui. É impossível. Olha tudo que eu já fiz, olha por tudo que eu já passei, olha tudo que eu já... Olha quanta confusão eu já arrumei, olha para quanta gente eu já menti, olha quanta coisa, olha para quanta gente eu já dei calote, olha o que eu já fiz na minha vida. Não tem mais solução aqui. É impossível ter solução aqui. E aí nós podemos ver que é possível, porque quem transforma é Jesus e não nós. Não é o pastor da igreja que tem poder para transformar alguém. Não é o líder que tem poder para transformar alguém, como muita gente pensa. Eu vou na igreja tal porque lá tem poder que transforma. O poder não está lá, o poder está em Deus. Porque é Deus que transforma, o Deus que cura, Deus que restaura, Deus que faz tudo novo quando não tem mais esperança para que haja algo novo na nossa vida. E aqui vemos que isso, em algum momento, precisa passar pela prova da fé. Em algum momento precisa passar pela prova da fé, colocar água e crer que nós estamos tirando algo novo daquela vasilha.
daquele recipiente. Crer que nós estamos tirando algo novo dali. E ter a ousadia de chegar ao mestre-sala e dizer: experimenta. Ter a ousadia de chegar diante de uma outra pessoa que nos conhece, que sabe o que éramos e o que fomos no passado, e dizer: olha para mim agora, experimenta agora a minha vida, olha para dentro de mim agora. Aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não bebe mais. Olha agora, experimenta. E aí eu encerro com o último ponto, dizendo que para haver transformação precisa haver prova. Precisa provar. Eles não iam saber que era vinho até o mestre-sala não tomar o primeiro gole. E aí ele faz uma colocação muito interessante. Poxa vida, mas normalmente costumam pôr o bom vinho primeiro. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Sabe o vinho de primeiro e o vinho de segunda? Eu não bebo assim, não conheço muito, mas deve ter o vinho de primeiro e o vinho de segunda, né? Então eles botam aqui, ó. Serve primeiro o vinho de primeira, nas festas, e depois que já todo mundo está meio chuco, né? Bota o vinho de segunda. Mas o que vocês fizeram aqui? Deixaram o bom vinho por último? Mas isso não é normal. Claro que não é normal. O que Jesus transforma fica sempre melhor do que o primeiro. Amém? Aquilo que Jesus transforma sempre é melhor do que o primeiro estado. A minha vida transformada sempre será melhor do que o primeiro estado. A minha vida regenerada, entregue nas mãos do Senhor, o meu ministério transformado, a minha casa, a minha família transformada pelo Senhor, sempre será melhor do que era. Sempre será melhor do que o primeiro estado. E aqui, meus queridos, nós podemos ver isso. Para haver transformação precisa haver prova. Eles levaram o vinho, eles levaram aquela água transformada em vinho, deram para o mestre-sala provar, e quando ele prova, ele reconhece: melhor que o primeiro, melhor que aquele que tinha antes, melhor do que aquele que nós tomamos antes. Meus queridos, isso na nossa vida espiritual não é diferente, porque precisa haver e sempre haverá a prova da transformação. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 7,18: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não existe isso. Nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, não tem como a gente tirar abacaxi de bergamoteira. Não tem como a gente colher abacate de um pé de tomate. Não existe. Cada fruta, cada árvore vai produzir segundo aquilo que ela produz. Árvore boa, fruto bom. Árvore ruim, fruto ruim. A transformação é assim: a gente conhece, a gente vê, a gente experimenta quando a pessoa demonstra frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, frutos que agora ela produz que a gente não via antes, frutos que agora ela produz que a gente não conseguia ver antes dela ter essa transformação. Então é muito claro, meus queridos, que para que haja uma verdadeira e completa transformação na nossa vida, uma verdadeira e completa transformação de Cristo em nós, nós precisamos tirar e provar. Porque falar não comprova. Eu mudei. Falar para o vizinho que mudou, falar para fulano que mudou, falar para o marido que mudou, falar para a esposa que mudou, não resolve. Precisa fruto. Precisa tirar e provar. Precisa experimentar, como eles fizeram aqui com o vinho. E eu tenho certeza, meus queridos, que se nós entendemos isso, nós temos muito que experimentar de Deus ainda. Nós temos muito que viver de Deus ainda. Nós ainda temos muito que deixar Deus transformar na nossa vida ainda. Mas para isso precisa acabar. Para isso nós temos que dizer para o Senhor: Deus, acabou. Acabou, como eles disseram aqui, acabou o vinho. Acabou o meu eu, acabou as minhas tentativas, acabaram de ser os meus meios, acabaram de ser tudo aquilo que eu pensava, que eu achava, que eu tinha por certeza. Isso tudo acabou. Eu preciso ver algo novo agora. Eu preciso crer em algo novo. Eu preciso experimentar algo novo. E certamente no tempo de Deus, se obedecermos a Deus, nós vamos poder dizer: experimenta agora, porque agora não é mais o mesmo.
agora eu não sou mais o mesmo. Deus tem um novo tempo para cada um de nós, amém? Deus tem um novo tempo para esta igreja, para a sua casa, para a sua família, para esta cidade. Deus tem um novo tempo. Nós precisamos somente crer. Precisamos crer. Nós não cremos nisso. E nós não deixamos, nós já pecamos no primeiro ponto. Nós nunca dizemos para Deus: Deus, acabou, eu não consigo mais. Nós já falhamos aí. Acabou, Deus, eu não consigo mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu dependo de Ti. Esse é o primeiro ponto. Eu dependo de Ti. Acabou. Enquanto nós não fizermos isso, Jesus vai estar na festa, vai estar lá, tranquilo. Ninguém me pediu nada, ninguém falou nada, ninguém reclamou de nada. Enquanto nós, muitas vezes, podiam, nessa festa, eu não sei como era, né? O local da festa e a circunstância da festa, porque o milagre aqui era para mostrar transformação mesmo, mas poderiam, ou o mestre Sala, ou de repente até fizeram, isso é algo que vem na mente da gente quando entra no texto, de repente até fizeram, mandaram 3, 4 a corrida, procurar um lugar onde houvesse vinho, para comprar vinho. Vamos buscar vinho, vamos fazer alguma coisa, vamos agilizar alguma coisa, porque acabou o vinho. E aí de repente, algumas pessoas saíram correndo atrás de vinho, mas aí lembraram que a mãe de Jesus estava ali e foram falar com ela. E aí, como eu falei, não vou pregar de novo, aconteceu o milagre. De repente tentaram resolver com os seus próprios meios. De repente tentaram uma solução em meio ao que estava acontecendo com as suas maneiras de pensar e agir. Mas quando lembraram que Jesus estava ali, a coisa mudou. De repente nós tentamos com os nossos meios, mas uma hora o Espírito Santo toca e diz: puxa vida, mas eu tenho Jesus. Jesus pode resolver, mas para que Ele resolva eu preciso dizer que acabou. Eu preciso dizer que eu não consigo mais. E assim certamente Ele agirá. Bem, queridos, vamos nos colocar de pé para orarmos. Eu quero convidar também o ministério a passar aqui. Nós vamos louvar com um louvor. E agora, para encerrar esse momento de reflexão e deixar que o Espírito Santo ministre conosco, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você fechasse os seus olhos e começasse a refletir sobre tudo isso que o Espírito Santo ministrou contigo. Crer que sempre vai existir um novo tempo para nós, um novo amanhã. Crer que Deus já tem tudo preparado, nós que ainda não enxergamos muitas vezes. Crer que Deus tem tudo sob controle, nós que não enxergamos muitas vezes. Feche os teus olhos enquanto nós louvamos aqui e diga para o Senhor o que acabou nesta manhã, que ainda estava presente na tua vida, que ainda estava presente no teu coração, mas que hoje acaba. Senhor, hoje acabou. Hoje eu me rendo. Hoje eu creio num novo tempo, creio num novo amanhã, creio num novo propósito, mas o meu eu acaba hoje. Vamos louvar.